tristeza infinita. Foi a única vez que eu vi Darcy assim muito triste. E ele saiu do Chile exatamente 3 meses antes, mais ou menos, do golpe de Estado que derrubou Salvador de Allende. Velasco Alvarado foi um militar nacionalista, ele chegou ao poder por um golpe, mas com uma proposta de mudança bastante radical da estrutura econômica e social do Peru. Já no fim do governo do Allende, eu fui convidado por Velasco Alvarado para ir para o Peru. Era para criar uma instituição internacional lá, das Nações Unidas, um centro de estudo da participação popular. Eu quis muito ir para lá, quis muito ir para o Peru, porque no Peru eram militares fazendo uma revolução social, fazendo uma reforma agrária radical e tentando reinventar uma sociedade tão contraditória, tão difícil como a peruana. Eu queria aprender lá que Milico era capaz disso. Boa parte das principais figuras do governo peruano militar tinham sido alunos da CEPAL em Santiago. Tinham, portanto, tido um tipo de aprendizagem, não apenas intelectual, mas democrática, além do que a caserna lhes podia dar. Mas o Velasco Alvarado, que era o porta-voz e o líder do processo, ele dizia sempre: o meu problema aqui, nós não somos nem comunistas, não há nenhuma perspectiva para isso aqui, nem somos capitalistas. Em 1973, eu passei a fazer parte do grupo de trabalho que o Darcy criou no Centro de Estudos de Participação Popular, em Lima. O lado nacional era representado pela OIT, Nações Unidas, e o lado nacional pelos peruanos, especialmente o Instituto Nacional de Planejamento, porque a missão principal do centro era formular um projeto nacional para o Peru. O presidente queria que o senhor fosse ao palácio hoje, militar. Aí ele foi. Chegou lá, ficou na antessala, só tinha chapéu cap de general lá. Por favor, professor, sente aqui. Aí ele sentou. Aí ele disse para os generais: este aqui do meu lado é o doutor Darcy Ribeiro. Ele tem 10 ideias por dia. 8 não vale nada, porcaria. Uma põe os senhores na cadeia, mas a outra é genial. O desafio para os senhores é descobrir a genial. E eu tentei lá uma coisa incrível, que é o seguinte: fazer um socialismo cibernético, e com computadora, usando a matemática mais avançada. E eu queria colocar o Peru inteiro, cada peruano, homem, mulher, criança e velho, dentro da computadora, para fazer jogos com ele. Convidou Oscar Varsavsky, um argentino, um pensador genial, que desenvolveu um método de utilização do ferramental moderno da computação para calcular a viabilidade de futuros desejados. Um modelo cibernético, em que o socialismo não é definido como uma proposição ideológica, como uma doutrina. Ele é definido como necessidades que tem na população reconhecíveis, que a gente tem que atender, no mínimo, de que todos, como todo dia, todos têm uma escola, todo doente seja atendido. Calcularmos a viabilidade de projetos de longo prazo antes de experimentar os projetos no lombo do cidadão, como se faz comumente. Em lugar da doidura dos economistas, que são os idiotas, de achar que fazendo um foco de progresso aqui, como Carajás, e fazendo outro por ali, como a indústria de São Paulo, que um dia todo mundo chegará a comer. Não chegará nunca. Por quê? Deforma-se a economia, fazendo com que os setores cresçam a custo de outros setores. Então o que fazíamos era formular modelos matemáticos da realidade peruana, da sociedade da economia peruana, e calcular, através de experimentações computacionais, se esse futuro desejado era viável. E a liberdade não é comparável à moradia, nem a igualdade à saúde. São metas exclusivas, separadas, que devem ser atendidas ao longo do período de planejamento, digamos, para todos os grupos da população. Esse centro é uma casa que ele alugou, uma casa bonita, senhorial. Linda, um casarão antiga em Lima, e o Darcy ali imperativamente.
Darcy, como bom carpinteiro que foi, desenhou todos os móveis, desenhou as cadeiras, as salas, as mesas e povoou o centro com o mobiliário que... O Velázquez teve aquele problema de doença séria na perna, teve que cortar uma perna. E essa circunstância tão dramática é aproveitada por Morales Bermúdez, que era um dos militares de confiança de Velázquez, para derrocá-lo em nome de uma continuidade do projeto, no primeiro momento. O Peru era um viveiro, um vespeiro de ideias circulando naquele momento. Aquilo tudo também começou a ser reprimido. O centro já fazia água, foi fechar o projeto. O vento do exílio já não dizia nada. Foi já em Montevidéu, no Chile, no Peru, que ele entendeu que a sua pátria é a América Latina. Ele nunca se esforçou em falar castelhano corretamente, dizia que falava a linguagem do futuro da América Latina, quando os idiomas todos estivessem misturados. Mas era um homem apaixonado, então apaixonando-se pelas causas desse país, por suas questões, por sua história, ele se tornou latino-americano. Essa convicção de que, isoladamente, seria muito difícil fazer alguma coisa na América Latina. Mas, ao mesmo tempo, a construção de uma unidade demandaria cuidados e um esforço muito grande. E ele trabalhava para isso. Y absorbía la experiencia y los esfuerzos de otros países latinoamericanos, siempre con un espíritu muy crítico, reconociendo lo que eran logros, pero al mismo tiempo siendo capaz de ver lo que eran aspectos negativos o insuficientes. No Peru comecei a ir muito ao México, organizei a Universidade de Costa Rica, fui várias vezes à Argélia também, muitas vezes à Europa, porque eu era funcionário internacional, podia rodar, fiquei rodando aí até que eu voltei para o Brasil mesmo em 76, ainda viajando um pouco. Me consolidei aqui em 78, logo vem a anistia, e eu pude retomar minha vida como professor e recomeçar minha vida aqui no Brasil.